Olá para você ligado na rede, você que está navegando, conectado agora na internet. Esse é o programa da família. Hoje nós estamos aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, nesse lugar que todo mundo deveria visitar. Se você ainda não veio aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas, faça isso, traga a sua família, é um lugar maravilhoso. E nós estamos aqui recebendo para uma conversa muito legal, uma família maravilhosa, é a Cida Freitas e o Josier Afonso. E nesse bate-papo nós vamos contar um pouco da história dessa família, história que está nesse livro, né? E com certeza vai impactar a sua vida e a vida da sua família. Vencendo a Paralisia. Cida Freitas, Josier Afonso. Cida, seja muito bem-vinda ao programa da família. Obrigada, Luciano Oliveira. É um grande prazer estar aqui com vocês nesse dia. Prazer enorme. Josier, seja bem-vindo ao programa da família. Amém. Obrigado, Luciano Oliveira. É um prazer estar aqui, né? Esse dia lindo, né? Falando de família, né? Isso que é o nosso maior patrimônio. Falar de família para nós é verdadeiramente muito prazeroso. Graças a Deus. Bem, a gente não vai perder muito tempo, deixa eu só explicar para vocês. Essa entrevista, né, o bojo dessa entrevista é esse livro, Vencendo a Paralisia. Esse é o primeiro livro, é o seu primeiro livro, Cida? É, meu primeiro livro. Primeiro livro da Cida. E nós vamos, né, fazer algumas perguntas baseadas na história que está aqui nesse livro. Não vamos nos aprofundar, porque você precisa adquirir e ler esse livro. Eu tenho certeza que você vai ser extremamente impactado com isso, com a história que está aqui nesse livro. Eu quero começar já perguntando para você, Cida, para vocês, começar aqui com a Cida, como é que surgiu a ideia de contar a história de vocês num livro? Inicialmente, Luciano, essa ideia ela surgiu a partir do momento, né, que a gente foi vencendo alguns desafios da vida, algumas situações, e essa vontade de poder compartilhar com o nosso próximo, né, o nosso semelhante, essas situações adversas da vida, esses desafios que nós enfrentamos ao longo da nossa caminhada, né? Mas em que momento vocês decidiram assim, agora a gente vai fazer o livro, vamos procurar alguém para editar? Então, isso foi no ano passado, 2022, né? Bem recente. Bem recente, tem um ano que a gente realmente colocamos em prática esse propósito, né? De poder escrever esse livro, né? De poder deixar registrado. E como é que está sendo para vocês? Recentemente vocês fizeram um lançamento lá em Vista Alegre, na zona norte do Rio. Foi uma noite muito especial. Como é que vocês estão vivendo esse momento? O livro nasceu, já está sendo lançado, o pessoal já está adquirindo. Então, o livro foi lançado, né, no dia 12 de abril, né, lá em Vista Alegre. E foi um momento assim muito importante, um momento muito impactante para nós. E nós reunimos várias pessoas lá, pessoas de muito tempo, pessoas da nossa infância, familiares, amigos, né? E foi muito incrível aquele momento ali, foi até surpreendente, né? Poder estar ali compartilhando com as pessoas, né? Esse momento tão importante. Onde eu estive autografando, né, o livro lá com as pessoas. Nós tivemos o prazer de estar lá com a Cida, foi uma noite realmente inesquecível. E para você, Josier, como que está sendo esse momento aí? Para mim foi assim, algo fantástico, né? Porque depois de 10 anos de caminhada, eu tive o prazer de estar com pessoas que me ajudaram no meu desenvolvimento, né? Tive a oportunidade de estar com um pastor que pregou a palavra onde essa que é Jesus. Para mim foi algo assim fantástico, né? E esse livro é história, né? Querendo, sabe, mexe com você. Você, ontem, o pastor Armando, ele falou uma coisa que mexeu muito comigo, hoje eu me vejo no carro, e você olha no retrovisor, aí você vê tudo que está lá atrás, aí sempre você tem que dar uma olhadinha, tem coisas que estão lá atrás que você não quer mais voltar, né? E minha vida hoje é assim, depois desses 10 anos, Hoje a minha vida é o quê?
minha família, né? O cara que não sabia nada de família, que não queria nada com família, hoje trabalha com família, serve ao Senhor na família. Para mim assim, é a maior gratificação. Esse livro realmente, quando você lê um livro e você vê histórias, top, fantasiosas, como dizem, né? Quando você lê uma história que você baseada em fatos reais e você vê que você é um dos protagonistas da história, mexe contigo. Não tem como não se emocionar, né? Não tem como. Aí você vê, são 10 anos, né? São 10 anos de uma nova história, né? A Carol é a protagonista dessa história, mas vocês também são, né? Porque essa é a intenção do livro, mostrar de fato não só a história da Carol, né? Tudo que aconteceu com ela, mas o que aconteceu com vocês também, desde que ela nasceu. Sim, é verdade, né? A gente quis deixar aí registrado, né? Tudo que a gente passou com a descoberta, né? Quando a gente descobriu que ela nasceu com a paralisia cerebral. E aí a gente enfrentou algumas situações difíceis mediante a isso. Mas a gente foi redescobrindo, né? Que na verdade a Carol, ela é um presente de Deus para nós. Um presente no qual, quando a gente recebeu esse presente, a gente não sabia desembrulhar esse presente, né? E com o passar do tempo, Deus foi nos fortalecendo, Deus foi nos ajudando, e também algumas pessoas, né, muito importantes nas nossas vidas, que eu também falo no livro, foram fazendo parte, né, dessa história, onde hoje a gente está aqui vencendo, hein? Graças a Deus. Qual a importância da sua mãe, da sua sogra, nessa história envolvendo a Caroline? Esse início, né, do tempo de vida, né, nascimento da Carol. Sim. Então, hoje a Carol, ela tem 27 anos, né? E assim que a gente descobriu, né, a problema dela, né, a nossa família, minha mãe, foi assim, fundamental, né? A família, como sempre, né, Luciano? Família tem um papel muito importante na nossa vida, é a nossa base. Então, minha mãe foi aquela que, né, me ajudou desde sempre, a minha sogra também, né? Assim, a nossa família se uniu mais, sabe? Diante dessa situação, que poderia ser, né, algo assim, né? Minha mãe e minha sogra se dão super bem, quer dizer, duas sogras que se dão super bem. Tudo, qual é o objetivo maior? É a Carol. É a Carol, né? É a Carol que veio nos unir. Então, de uma situação, né, que poderia ser um fracasso, poderia ser uma situação trágica, né, que ninguém espera, dessa situação foi uma situação que, aos poucos, né, foi cada vez mais unindo a nossa família. Como é que você viu esse período, José, desse apoio da família, das pessoas que chegavam para ajudar de alguma forma? Bom, Luciano, a grande verdade é que eu só vim enxergar as mesmas coisas nesses últimos 10 anos, né? Mas a Caroline, ela simplesmente é um milagre, porque o que acontece? Os propósitos de Deus nós nunca vamos entender. Só que para se cumprir as promessas tem que se passar pelos processos. E isso é um processo que nós estamos passando e diariamente, são 27 anos. 27 anos de aprendizado, de muito amor. A Caroline, uma vez, um pastor falou para mim, isso eu nunca vou esquecer, eu ficava preocupado, eu queria batizar, eu queria fazer outras coisas, ele falou assim para mim, filho, não se preocupe, o lugar dela no céu está reservado, ela não tem pecado. Então aquilo, sabe, abriu meu coração, me confortou. Então a Caroline, ela veio, eu fico pensando às vezes, será que a vida que eu levava, se a Caroline fosse uma criança, entre aspas, normal, será que hoje, cara, com 27 anos, será que a minha vida, a nossa vida estaria estruturada assim? Ele está falando isso e já eu vou entrar nessa parte da vida dele um pouquinho, né? Você precisa ler o livro para você entender por que ele está dizendo isso. E tem uma coisa que a gente precisa dizer para quem está assistindo a gente. Você falou, né? Qual é o quadro? Define melhor para a gente, Cida. Olha para a câmera. Ele define para a gente melhor qual é o quadro clínico da Carol. Então, a Caroline, ela tem a paralisia cerebral, né? E foi diagnosticada ao primeiro ano de vida.
e ela tem a deficiência também de audição, né? E comprometimento na parte motora, né? Ela é cadeirante. E no livro eu conto como que foi, né? Através de que situação, né? Que eu passei justamente na gravidez, né? Eu estou dizendo isso, pedi para você descrever com mais detalhes. A gente está falando, Josiê e Cida, para muitas famílias, né? Que hoje estão iniciando uma caminhada, né? Com um filho que tem algum tipo de deficiência, né? Eu faço um trabalho com um atleta que representa muito a pessoa com deficiência e trabalhando com ele, eu vi o quanto a gente aprende, né, com esse universo PCD, mas ao mesmo tempo a gente entende que é mais uma condição de vida, né? Sim. Porque todos nós temos deficiência, né? Alguns têm deficiência física, psicológica, na fala, ou seja, todos nós temos alguma anormalidade. E cada um convive, né, com a deficiência que tem de uma forma, né? Então as pessoas que são PCDs são pessoas normais que possuem as suas deficiências que também são normais. E todos precisam saber lidar com isso. Porque a gente sabe lidar, né, um com o outro, nós que nos chamamos de normais e não somos tão normais assim, né? Verdadeiramente nós não somos. Então, para você que está em casa agora, né, eu acho que essa entrevista vai ser muito importante para você, e através do livro você vai ver os detalhes, né, o dia a dia da Cida e do Josiê nessa trajetória com a Carol e com eles mesmos. Agora, nessa jornada toda de vocês, agora eu quero falar um pouquinho sobre o período do Josiê. Vocês tiveram, né, alguns desafios e obstáculos. Vocês se separaram, né, um tempo depois do nascimento da Carol. Como é que foi esse momento, Cida, para você? Você ficou com a Carol? Não foi fácil, né, claro? Não foi fácil, né? Foi bem difícil, né? Mas o nosso casamento chegou a um ponto que é insustentável, né? Uhum. E aí o Josiê acabou saindo de casa e eu fiquei com a Carol. Claro, eu ainda continuei com o apoio da minha mãe, até mesmo da minha sogra, né? Você relata isso, né? Que é algo assim que não é muito comum, né? A gente ter uma sogra assim como parceira. Mas foi difícil, né? Porque aí eu fiquei sozinha mesmo com ela, né? E para tudo, né? Para os tratamentos, a parte financeira também. Foi bem complicado, até porque, né? A gente quando casa pensa que, né? A vida toda. Sim. Quando a gente tem um filho especial, então, né? É onde a família precisa estar mais unida, né? Mas a gente passou por essa situação. Sim. E era mais uma situação que vocês estavam passando. Sim. Porque é importante registrar aqui, mais uma situação comum a todos, né? Problemas com relacionamento, problemas com os filhos, Sim. problemas da vida, né, o Josiê? E você, Josiê, relata aqui no livro que você teve problemas com o jogo. Isso também influenciou? Foi a questão da Carol também, mas esse ponto foi o ponto principal da separação e para iniciar esse momento tão difícil também para vocês? Rapaz, eu costumo dizer que o jogo, o vício, todo vício, ele acaba com a pessoa, né? Só que o jogo ele tem um agravante para mim que para mim é o pior de todos. Porque o que acontece? A pessoa muitas vezes ela acha que ela está pensando. E quando ela está só se destruindo. Nosso casamento, né, ele foi destruído por causa do vício. Eu não sabia, eu não queria saber de nada. Eu não queria, nem da Carol eu queria saber só do meu vício do jogo. O jogo ele me consumia 24 horas. Por isso eu falo que hoje, a única coisa que eu faço, o único jogo que eu faço é meu futebolzinho com os veteranos de manhã, um Candy Crush no celular. Eu não aposto em nada. Nada. Por causa de quê? Porque eu sei o que fez na minha vida. Hoje eu vejo aí as redes sociais,
querendo que os jovens aí, essas pessoas, elas façam essas apostas online, essas coisas, ela não sabe que pode estar destruindo muitas famílias, né? O jogo, ele destrói mesmo. Eu falo isso porque eu vivi isso, né, amigo? Então, foi um fato primordial. Por isso que eu falo que 10 anos pra cá que minha vida... Você conseguia enxergar o sofrimento da sua família em todo o tempo? Ou é como você falou, não, e se deixei a Carol pra lá, não pensava em ninguém? Luciano, quando você está entregue ao vício, você está na mão do inimigo da tal maneira, você é uma marionete, você não